Amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta, recebendo já o nosso de sempre convidado, e ainda bem que aceita sempre, nosso amigo Daniel Bump, ex-presidente da SICS, mas um eterno batalhador do dia a dia. Daniel, a grande novidade da semana foi com certeza uma extraordinária, única e primeira entrevista com o Ministério da Economia. Como é que se consegue uma entrevista dessa, Dani? Bom, prazer estar aqui na TV. Sempre muito obrigado, Glacir, por nos convidar e a gente poder trazer alguma informação e alguma novidade. É importante cada vez mais a inter-relação e a comunicação das pessoas, principalmente num momento como a gente passa, né? Que é uma grande novidade não para o Brasil, mas para o mundo. Uma situação totalmente nova, essa situação do coronavírus, do Covid, como a gente pode chamá-la, que iniciou aí há pouco tempo. Estamos aqui no Brasil, então, nessas ações preventivas, com todo esse cuidado aí há quase 3 meses, né? Uma coisa que se iniciou no exterior, né? Primeiramente lá na Ásia, na China, e foi tomando outros lugares do mundo. Parecia que não chegaria ao Brasil e chegou. E a gente aí passando por um momento muito difícil, muito estranho, sem base, né? A gente não sabe, não tem nenhum um momento parecido, pelo menos na economia moderna, que represente isso. E a gente então, através de todas essas situações, foi solicitada uma audiência, então, lá com o Ministério da Economia, para que a gente também pudesse expor a situação da nossa região, qual é o nosso sentimento, quais são as nossas necessidades. Tivemos, então, participando desse encontro, através de videoconferência, uma situação que até um certo tempo atrás não era tão comum nas nossas vidas, né? A relação humana e o encontro pessoal, ele era mais importante. Quantas vezes tínhamos que ir a São Paulo de manhã e voltávamos à noite para uma reunião, para um encontro. E hoje isso tem tornado as distâncias aí mais próximas, né? Então a gente pode estar falando com pessoas de diversos lugares ao mesmo tempo, e são situações que vieram através desse momento novo que a gente está vivendo e vai ficar. Foi então, o senador, Dani, que intermediou isso aí, o Reis? Tivemos o senador, teve o Mauro Pereira também, que nos ajudou grande e tal. E a gente, então, nos encontramos, fizemos essa reunião na SICS de Farroupilha, representando também a SICS Serra e toda a nossa região. Estava lá conosco o Trujillo, o Franco Perini, da Vinícola Perini, o Daniel Bertuol, da Vinícola Basso. Estava também lá dos Vinhos Canção, né? O Fabiano Feltrin também, que fez uma boa explanação também, fez uma abertura apresentando bem a nossa região. Então estava lá o Carlos Costa, que é um dos primeiros homens aí abaixo dentro do Ministério da Economia, né? Abaixo do Paulo Guedes, rapaz que estava exatamente, e mais 3 assessores. Então externamos toda a nossa preocupação com o momento, falamos muito do setor vitivinícola também, onde estavam o Franco Perini e o Daniel Bertuol representando e colocando toda essa situação, que já foi uma demanda que, quando eu estive em Brasília em dezembro, junto com o senador Reis, eles já tinham me pedido para tratar desse assunto e estivemos lá tratando. Então avançamos ainda mais nesse contexto, expusemos todas as situações que a gente tem, o que a gente espera do Brasil, as dificuldades que a gente está tendo nos mais diversos setores. E foi, para nós, assim, foi uma satisfação muito grande ouvir o que eles nos falaram, ver que o próprio Ministério da Economia tem ciência de tudo e todas as situações
as quais o Brasil tem passado nos últimos anos e quanto precisa evoluir, quanto precisa avançar, tanto nas situações das desregulamentações, né? Tanta regulamentação para qualquer coisa. Burocracia muito... Enchendo a máquina pública, né? Problema de infraestrutura, todo esse problema que a gente vem enfrentando no setor do turismo. Falamos numa conversa muito aberta aí, 1h e 10 minutos. É bastante tempo. Então tivemos tempo para avançar em vários temas. Eles mesmo colocaram a preocupação do Ministério com toda essa cobrança que existe para quem gera, para quem produz no país. E a gente sabe que não existe outra forma da economia avançar e acontecer se não houver empresas, não houver emprego e não houver renda. Desenvolvimento é fundamental. Esse é a premissa básica. Tivemos aqui no nosso país durante um longo período demonizando, né, o empresário, todos grandes órgãos do setor público, colocando sempre o empresário contra a sociedade. Isso não pode acontecer, eles têm ciência disso, porque a única forma que a gente tem de alimentar as famílias é com trabalho. E para que aconteça o trabalho, a gente precisa de empresas que vão gerar impostos, que vão contribuir dessa forma para o sistema público, e é uma roda que ela precisa andar. Porém, durante um período aí se investiu muito fortemente apenas no setor público, né? E cada vez foram penalizando mais as empresas. Inchando a máquina. E inchando a máquina. Em benefícios, né? Particulares, benefícios próprios, normalmente de pessoas que não produzem, né, algo, né? E o próprio Ministério tem conhecimento de toda essa situação. Mas mesmo a região assim afastada do sul aqui, eles já têm um conhecimento disso aí, em função dessas reuniões anteriores aí? Sim, o próprio Costa lá, que nos atendeu, conhece bem a nossa região. Olha aqui só, também. Bacana. Foi bastante interessante, até ele falou do CREM, falou do Anholini, falou mesmo? de todas as coisas aí. É verdade? Ele pediu um CREM quando fosse a Brasília? Sim, é verdade. Legal. E aí foi um assunto, um tema, vários temas bem importantes. Certo. Ele mesmo colocou da situação, por exemplo, do Bloco K, que o Ministério tem a intenção de acabar com isso. O que é o Bloco K? O Bloco K é mais um sistema que as empresas têm que gerenciar todos os estoques, o que usa da mercadoria, onde vai. É mais uma regulamentação que vai... Mudanças de sistema, né? Toda uma situação, toda essa situação do e-social também, que tudo vai tirando o tempo, tirando o foco. E a gente até citou que em alguns casos as empresas que são maiores, são mais estruturadas, têm mais capacidade financeira para isso, até não é tão difícil, vamos dizer assim. Claro. Agora, a grande maioria dos negócios do Brasil são feitas por pequenas empresas. E médias, né? E médias. Pequenas e médias empresas. E normalmente, tu sabe bem, Glacir, claro, você aqui na televisão também, você exerce várias funções aí, né? E é assim que normalmente grande parte dos negócios do Brasil e a infinita maioria dos negócios no Brasil funcionam. O que a gente... Aí tu acaba perdendo tempo em ter que vender, desenvolver produto onde tu tem que ficar somente atrás de burocracia. Não dá tempo. E são muitos órgãos te exigindo, né? Entramos no assunto do crédito também, que vai ser muito importante nesse momento, né? Que se tem uma facilitação de crédito. Porque às vezes as pessoas têm até medo de ir até o banco. Sim. Porque o cara vai te pedir tanta documentação, tanto Sim. papel, uma dificuldade enorme. Juros às vezes desproporcionais, né? Fora da realidade de mercado. Então que a gente equacione isso definitivamente. A gente sabe que tudo isso é um processo longo, difícil, passa por Congresso, passa por Senado, há um corporativismo bastante grande, né? Porque
quando você passou no concurso, você tem a estabilidade de emprego, você tem uma segurança... Direito adquirido, né? Por toda a vida, mas que se comece a pensar a nível de futuro, porque nessa estrutura que o país vem está montado, a gente não sabe como é que vai ser, como vão estar as contas públicas durante, por exemplo, ficamos no Rio Grande do Sul, a indústria aí praticamente 30 dias sem faturar, né? Pô, isso vai refletir na arrecadação de impostos, né? Num estado que estava numa dificuldade enorme. Exato. O que isso tudo vai representar? Então não adianta hoje, as empresas num primeiro momento tomam atitudes, resolvem, economiza, faz todas as situações que faz. E uma das piores coisas que pode acontecer para o setor econômico é a pessoa não ter emprego. Exatamente. Porque quanto menos pessoas têm emprego, mais sobrecarrega o sistema público. Exato. E é essa situação que a gente precisa começar a inverter. Nós precisamos incentivar as pessoas a manterem os empregos. E de que forma? Tirando algumas regulamentações que às vezes se tornam até absurdas, né? Nós precisamos de uma facilitação de que a pessoa seja contratada com facilidade, seja demitida com facilidade. Por quê? Para dar uma segurança para as pessoas que contratam, bem como são os CCs da prefeitura, ou os CCs do governo do estado ou do governo federal, que são pessoas que podem ser contratadas e descontratadas a qualquer minuto. Sem muita burocracia. Sem nenhuma burocracia, e foi o que a gente presenciou aqui na nossa cidade, através desse processo de impeachment. Contrata esse, descontrata aquele. Hoje tu não tem essa facilidade dentro. Pô, são todos os exames, todos os procedimentos que tem que... São coisas que engessam o sistema de uma forma que o cara pensa 20 vezes antes de contratar alguém. Vou investir ou não? Exatamente. É a grande dúvida, né? E essa situação que a gente precisa, uma das situações que a gente precisa de fato avançar no nosso país. Toda uma facilitação no sentido de desburocratização. Isso não quer dizer que não se cumpra a lei. Exatamente. É que se tenha o quê? Uma desburocratização para melhorar a vida de todos. Simples assim. E algumas pessoas interpretam, não, mas os caras querem facilitação porque aí vão desmatar a Amazônia, porque vão poluir, porque... Só querem lucro. Só querem lucro. O cara só tá... As empresas só estão preocupadas com... Isso é coisa do passado. A gente vive um novo momento, né? E não é feio. Como é que... Vamos lá, como é que a Apple, a Samsung, que são dominadoras aí das situações de smartphones, como que elas vivem para desenvolver novos produtos? Elas precisam ter lucro para investir em pesquisa, contratar mais e fazer a roda girar. Peguei 2 exemplos de empresas gigantes pelo mundo, aonde uma vai tirar onde a Samsung já falou que vai tirar todos os seus investimentos da China. Isso. Mas enfim... o tema não era esse. Não, mas eu acho que faz parte do contexto. E aí, o que acontece? Se a gente não evoluir nesse sentido, nós vamos ficar todo esse período, agora de Covid, por exemplo, sem tirar nenhum aprendizado. E a gente discute há anos problemas de saúde, problemas de segurança e problemas de infraestrutura, que não vão avançar se através dos governos não aconteça essa... a desburocratização do processo industrial como um todo, porque aonde chega a ser um absurdo tu conseguir produzir essa cadeira mais barato na China do que produzir aqui no Brasil. Com todo esse frete. Com todo esse frete. É isso que às vezes algumas pessoas que não estão envolvidas com o setor produtivo não entendem. Que nós precisamos incentivar a indústria, o comércio, as situações locais. Porque se tu entrar numa loja e tu começar a avaliar, tu vai com facilidade encontrar aí 50%, 60% dos produtos made in China. Ou mais. E eu fiz isso na minha casa. Eu comecei a olhar as etiquetas de algumas coisas, alguns bichinhos das crianças, e aí eu me assustei. Porque 100% produzido na China. Exatamente. Então, o que acontece?
esse custo Brasil, né? Que vem embutido de toda essa burocracia, esses impostos altos, que algumas pessoas veem, não, os caras não querem pagar imposto, os caras querem se aproveitar. Não tem nada a ver com isso. É um incentivo para quê? Para que a indústria fique instalada de fato no Brasil e esse dinheiro gire regionalmente. Porque o que acontece? A gente compra lá um bichinho daqueles, um brinquedinho que lá na China está custando $2, que vai chegar no Brasil, que a loja vai vender aí a 50, 60 reais, né? Com todo esse trâmite, impostos e tal. Mas se nós tivéssemos produzido esse produto aqui, teria comprado o tecido, o metal, girava tudo aqui. E a cadeia fica girando aqui. E o principal, né, Dani, o que o empresário quer? Ele quer que tenha alguém consumindo o seu produto. Sem dúvida. Porque foi um tiro no pé que uma minoria de empresários começou a trazer tênis lá dos anos 90 da China, depois malhas, um monte de coisa, e não pensar em quem ia comprar isso aí. Isso na verdade é uma situação que ela já está instituída, exatamente. Né? Hoje o parque fabril do mundo está fora e muita coisa já saiu. Só que se nós continuarmos perdendo nessa proporção, desincentivando a indústria local, aonde a gente vai empregar as pessoas? Todas no serviço, todas no comércio e todas na logística para fazer isso? E aí sim se perde de fato o valor agregado ao produto. Exato. Então essa foi uma das situações também que se tem conversado. Eles estão muito focados nisso. Eles têm todo esse conhecimento. Agora, há estruturações, há sistemas que vão contra. Claro. Você sabe bem quanto é difícil mexer em certas situações. Agora, precisa se começar a tomar atitudes, porque até o ano passado a gente ficava brigando aqui para tampar um buraco na estrada, para tirar aquela pedra que caiu na serra, lutando para pedir um viaduto, né? Para preservar a vida, né, das pessoas, onde toda vez que a gente tem que fazer um cruzamento, isso nos coloca em perigo. Como que a gente vai estar daqui 2 ou 3 meses nesse sentido? Porque as contas públicas estarão piores dos que estão, porque a arrecadação será menor. Vai cair. Município, Estado e Brasil, né? E a máquina pública, nesse porte que está inchando, crescendo, não há diminuição, aonde a gente vai chegar? Então, esse foi um dos assuntos também que a gente discutiu, né? E eles têm muita ciência de toda essa situação. E a gente não pode perder a esperança, né? Claro, a gente quer que aonde a gente viva sempre seja um local melhor, com segurança, com infraestrutura e com tudo. Agora, não tem como fazer isso se não tiver atitudes. Todo mundo, né? Dani, você comentou anteriormente comigo ali, antes da gente começar, que o Costa, quando falou só em vinho, ele trouxe uma pessoa especializada. O Ministério tem pessoas em todos os níveis, né? É uma máquina grande, necessária, porque o país é continental. Aconteceu isso só no vinho, em função dos dois ali, o resto ele tocou ficha. Ele estava acompanhado de mais 2 assessores, mas a partir do momento que nós falamos que um dos temas, e ele já sabia disso de fato, mas enfim, claro, ele esperou chegar essa pessoa que agora não me lembro o nome, certo, mas eu tenho anotado, para entender exatamente os problemas da cadeia desse setor, que também tem problemas de competitividade gigante, né? Não é de hoje também. Não é de hoje. Em função da América Latina. Aqui, função de todos esses vinhos importados, toda essa situação, que a gente entra novamente no custo Brasil, né? Que você tem que concorrer com pessoas que conseguem produzir aquele produto muito mais barato. E às vezes com a qualidade até inferior, né? Exatamente. Então, é um tema que ele já vem sendo abordado há anos, né? Mas foi dado um foco especial para esse setor, que é muito importante. Esse setor fez com que a nossa região se desenvolvesse. E quantas famílias vivem atrás disso, né? E a gente sempre fala do efeito dominó, né? Porque tendo um problema aqui na ponta, todo mundo que está
atrás vai tendo problema, que é o cara que produz a uva, que vende o produto para limpeza da cantina e assim por diante, né? Então a logística, o tudo. Então a gente tem que ter o cuidado lá com a ponta, porque ela que vai afetar toda a cadeia, né? E sempre com essa preocupação de manter a indústria local, manter o nosso desenvolvimento com capacidade da gente avançar. Lene, a importância da união, né? Nós temos uma SICS que cada vez mais está se fortalecendo em função dos contatos e tudo da SIC Serras, né? E todo o crédito para o Mauro Pereira, né? Esse é um rapaz que está, assim, lutando muito pela região. Ele não conseguiu a reeleição, mas continua firme nos propósitos, né? Tu atribui a esses contatos, essa cadeia que cada vez se expande mais, pela força da região também, né? Temos a nossa região tem se fortalecido. Eu tenho falado isso há muito tempo já, que nós perdemos grande parte de representatividade aqui, a nossa região como um todo. Faz tempo que não temos um deputado federal. Exatamente. Então, desde 2017, lá quando eu assumi a SICS, uma das primeiras atitudes que eu tive foi me reportar à SIC de Caxias e à SIC Serra. Promovendo juntar forças, o desenvolvimento e a união das entidades da região, que já são fortes e que durante esse período tiveram um fortalecimento ainda maior. Num determinado momento a SIC de Caxias estava fora da SIC Serra e foi um dos grandes motivos que a gente teve lá, conversando com o próprio Sbabo, com o Morello, que é presidente da SIC Serra, para que a gente de fato una e tenha uma representatividade maior. A gente sabe quão é importante essa representatividade, porque dentro dos governos acontece todo o tipo de problema. Todo dia tem um cara lá... centenas de pessoas lá batendo na porta. Tentando uma audiência. O meu setor tem esse problema, o meu tem outro, a minha empresa tem isso. Um dos problemas que acontece com isso, por causa dessa grande centralização do poder nos governos, especialmente em Brasília, né, que é uma das coisas que a gente luta há anos também num pacto federativo que inverta essa pirâmide, né? Porque a gente consegue controlar muito maior o que está acontecendo aqui no nosso município, no nosso estado, né? Com certeza. O que está longe da gente. Exato. Mas enfim, esse fortalecimento ele é muito importante. Porque quando tu fala por uma região é diferente de tu falar por uma cidade. Ou um setor, né? Exatamente. E a gente sempre tem tido esse cuidado em tratar dos assuntos com clareza, sem benefício próprio, né? Essas coisas que a gente tem que ter muita atenção para não ser mal compreendido. Tivemos muito êxito aqui na nossa região, aqui temos uma comunicação muito forte entre todas as entidades aqui da SIC Serra, temos uma proximidade muito grande com Caxias, com Bento, com Flores da Cunha, Garibaldi, Carlos Barbosa, vamos até Veranópolis, né? Bacana, todos os nossos municípios aqui, que são em torno de 16 municípios, São Marcos, e a gente tem tratado assuntos junto ao governo do estado também, sempre representando a nossa região. Isso dá força, dá credibilidade, mostra unidade, e eu sempre acreditei nessa união. Eu nunca vi as pessoas terem êxito sozinhas. Não né? existe. Não existe. Tu sempre vai ter êxito e vai conseguir alguma coisa quando tu trata em conjunto, com respeito, com educação. Juntando forças, né? Exatamente. E aí as coisas vão acontecendo. Com relação ao Ministério, assim, essa abertura foi mais Mauro Pereira e o senador também deu um pontapé. O Mauro Pereira tem sido uma pessoa que tem contribuído muito aqui. Acho que tem que dar muito mérito para ele. Com certeza. Na área da saúde, inclusive. Principalmente. É uma pessoa que nós acabamos conhecendo já conhecíamos de nome, né? Mas depois fomos nos aproximando em função
de todas essas situações que a gente enfrentou aqui no Hospital São Carlos, aqui em Farroupilha, onde a SICS também deu a sua contribuição, né, para que o hospital aí pudesse se manter. E o Mauro Pereira teve uma contribuição muito importante. Hoje ele se relaciona muito bem em Brasília, está lá em Brasília, ele é assessor de bancada também. Então, essa facilitação de ter esses contatos é que ajudam muito, né? Então, quando tu fala em representar a região, tu tem o contato, essas coisas vão acontecendo. Então, o Mauro Pereira realmente tem feito um trabalho muito importante e tem nos ajudado consideravelmente. Outra coisa, o senador, né? O senador não é da região, né? E o Heinz, né? Heinz. Ele praticamente adotou a serra também, né? Pela pujança, que todo mundo que chega aqui sabe que nós somos uma região de peso, né? Nós tínhamos já um relacionamento antigo com o senador Heinz, né? Ele foi deputado federal, ele estava cotado para ser candidato a governo do estado. Exato. E já havíamos trazido ele aí várias vezes aqui na SIC de Farroupilha, né, durante o mandato que eu estive presidindo aí durante os 3 anos. Fomos a Caxias, fomos a Bento e temos um relacionamento muito próximo com ele. Isso é muito importante porque é uma porta aberta que a gente tem junto ao governo federal e ele tem tratado inúmeras demandas. Trabalhador, né? Alemão, né? Não, ele não tem horário. Às vezes chega domingo de noite e tu olha o celular tocando 9h30 da noite, é o senador Heinz te ligando, porque é um momento que ele tem de disponibilidade. Agora também passou o telefone, ando bastante em casa, liga em casa, olha, entendeu? Só, então, por causa dessa situação toda do coronavírus, sim. Né? Então é uma pessoa que nos dá uma atenção excepcional. Essas pessoas têm que ser valorizadas e merecem, né? Com certeza. O Mauro Pereira, o Heinz, o próprio Onyx também abriu algumas portas boas. Também lá, estivemos lá, naquele momento que estivemos lá em Brasília, junto com o Bolsonaro, né? Que tivemos aquele encontro com o Bolsonaro através do Onyx Lorenzoni. Então, depois ele esteve aqui na cidade? Esteve aqui. Ele já conhecia Farroupilha, mas trazer ele aqui naquele momento como um homem forte também abriu portas, né, para o hospital. Com certeza. Né? Sempre são os relacionamentos e essas situações, elas sempre são importantes, porque de alguma forma, quando acontece alguma coisa, os caras acabam se lembrando, mas lá em Farroupilha, ou lá em Caxias, ou lá em Bento, Flores lá na região, isso pode se encaixar. Claro. Então, se você não é visto, você não é lembrado, você não fala com ninguém, você não tem relacionamento com ninguém, a chance de não acontecer nada é gigante. É 100%, né? Quase, né? Entendeu? Agora, você ter aí a chance, pode não acontecer nada, mas também pode ter alguma coisa. E que nem tu falou, né, Dani? Quem mais chora é o que mais ganha, né? Com certeza. Isso é desde criança, né? Aquele que mais chora é o primeiro que é socorrido, né? Tu imagina dentro do governo estadual, por exemplo, né? Existem, vamos usar um número simples aqui, 10 demandas. Mas são infinitas, né? Mas vamos pegar um número simples. São 10 demandas, capacidade financeira para praticamente nenhuma. No máximo. Não, hoje nenhuma. Sim. Então tu vai ter que brigar muito lá, olha isso é uma obra muito importante aqui, a duplicação da nossa serra aqui, né, para conectar ao maior polo industrial aqui do estado é fundamental. Então você tem que brigar por muito tempo, apresentar, mostrar para que as coisas aconteçam. Porque a gente sabe, né? Quebrar o fato fato político, né? Porque ninguém quer pedágio, mas ninguém quer buraco na rua, né? Então como é que essa harmonia, como é que se chega, né? Tem coisas que elas são inevitáveis. A gente tem que conhecer o contexto da situação e saber que por esse caminho não dá, nós vamos ter que encontrar outro caminho, porque senão nós não vamos conseguir evoluir. Hoje a gente sabe que se tu me pedir, tu é a favor de pedágio? Eu sou totalmente contra. Já pagamos IPVA, essa coisa toda. Agora, a gente sabe que o governo do estado, se depender das obras e do recurso financeiro dele, vai ser muito difícil de acontecer alguma obra de porte. Qual é a outra solução que a gente tem? Que se faça algo, mas que seja decente, coerente, possível, que dê uma via
né, de acesso para a pessoa que realmente não quer pagar, mas que ela seja transitável, mas uma estrada assim, que seja uma coisa coerente. Agora, essa é uma das coisas que acontece aqui no Brasil. A gente não consegue fazer alguma coisa que seja de um equilíbrio. Tu imagina que nós aqui entre Caxias e Farroupilha, que eu considero uma avenida de 17, 18 quilômetros, se implantou um pedágio. Que naquele momento ficou claro que era um pedágio só para arrecadação, porque não foi feita nenhuma obra. Nenhuma obra de alargamento, nem nada. Nem nada, a estrada estava pronta. Por que não foi feito naquele momento um viaduto aqui que a gente precisa naquela intersecção da frente da Tramontina? Precisamos outro viaduto aqui na frente no trevo do Santa Rita, precisamos outro viaduto no trevo ali da Grendene da rodoviária. Tu entende? Não acontecem obras, a simples manutenção com um valor que era desproporcional ao uso. Exato. Então, essas coisas que a gente precisa encontrar o equilíbrio e sim discutir com a comunidade. Esse exemplo de Farroupilha Caxias é um exemplo muito claro, que desde o começo sempre se lutou pelo seguinte: é exorbitante o valor. Se tivesse, Dani, 1 ou 2 ou 3 reais, vamos dizer, o pedágio estava até hoje aí. Né? Tu imagina que a gente saía de uma via duplicada, que a gente luta tanto para duplicar as vias, né? Bento. E várias, exato, olha a estrada entre Bento e Farroupilha. E as pessoas iam por uma estrada ali que durante muito tempo foi de chão batido e depois foi colocado pavimentação de paralelepípedos. O Pascoal pavimentou. Então são situações que a gente vai precisar avançar. E agora, com esse processo todo de coronavírus, nós vamos precisar evoluir muito mais. E urgente. E não vai ter tempo para esperar. Não. Porque são coisas que estão acontecendo que elas são desproporcionais. É uma diminuição da cadeia produtiva que leva ao aumento do emprego, que faz a diminuição de impostos. Então a gente vai entrar numa bola aí de neve que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na frente. Onde vai parar? Por falar em privatizações, me ocorreu agora o exemplo do aeroporto de Porto Alegre, por exemplo. Olha o exemplo. Né? Agora, né, tem muitos voos, acontecem poucos os voos. Claro. Mas vejam as obras que foram feitas num curto espaço de tempo pela simples privatização de alguém que conhece o negócio. Claro. Né? E que faz com o dia do anúncio da privatização foi no primeiro almoçando da SIX de 2017, onde a gente trouxe o presidente da Fiergs, o Heitor Miller, que recebeu a sua informação naquele momento, 2017, março de 2017, e vejam hoje como está o aeroporto. Aquele dia saiu o anúncio da privatização. E vejam o curto espaço de tempo, porque a gente sabe como são as obras no Brasil quando se fala de setor público, né? E veja a diferença que aconteceu e a rapidez e a evolução que a gente teve. É um aeroporto internacional hoje, né? Sim. Antes era o Rogério Mendelso que dizia que era um campo de pouso. É verdade. Ele batia isso todos os dias. Esse foi um dos temas também que a gente falou das privatizações, né? E a gente tem acompanhado toda a equipe, né, lá do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, nessa diminuição da máquina pública no sentido de privatizar. E quando tu tem pessoas especialistas, empresas que conhecem aquele negócio, as coisas acontecem com mais facilidade. Eu digo o seguinte, Daniel, o Bolsonaro perdeu alguns, né, tipo o Moro e tal, que foi um papo aí que está rolando ainda, que vai demorar para destrinchar isso, mas ele não pode perder o Paulo Guedes, né? Aí sim, aí nós estamos... É que são coisas que elas são diferentes, né? Ali é todo um jogo político, de muitos interesses, de interesses gigantescos, diversos que envolvem poder e envolvem muito recurso financeiro. Exatamente. E saiu uma turma grande do governo, né, que perdeu grande parte ou a maioria desses benefícios, porque a gente não vê ou não se ouviu falar durante esse período de corrupção dentro do governo. Grande avanço. Né? Então tu imagina fazer essa mudança, quanto essa turma que ficou fora vai brigar e vai tentar derrubar o governo, fazer o que tiver que ser feito para ter a oportunidade de voltar a ter as benesses que tinha. Então, para eles, né? Não para o país. Não, né? A gente tem acompanhado aí, a gente vê a estrutura dos hospitais.
o problema de saúde... Nós tínhamos um sistema de saúde sobrecarregado já, Isso. sem ter essa situação toda desse coronavírus. Isso. E aí agora sim foi descoberto de fato que é uma vergonha, né? Então, agora apareceu dinheiro de todo que é lado aí para se investir em UTIs, em situações, e aí vem a parte ruim de novo. Porque a gente já está acompanhando corrupção, fazendo compras ilegais, né, com valores abusivos para benefício próprio. E mais uma vez, quem é que vai ser prejudicado? Porque toda vez, quando começou essa situação, eu até pensei, bom, por um lado vai ser bom, porque tu vai causar uma estrutura boa, Claro. né, Vamos se aparelhar para o futuro. para os hospitais, e tu vai agora implantar UTIs que não existiam, Claro. né, ampliações que são importantes. Aí agora já a gente já fica decepcionado novamente, porque vê a má intenção de alguns governantes em benefício lá para os seus pares. E sem a licitação dá esse problema, né? Exatamente. E me diz uma coisa, pensando na aldeia aqui, tu está gostando dos primeiros passos do novo prefeito? Olha, uma situação que a gente passou aqui em Farroupilha, que ela pode ser considerada bem traumatizante, né? Isso não é bom para ninguém. A gente acompanhou a nível de país quanto é desgastante essa situação. Na nossa cidade, nas suas proporções, isso também acaba causando um certo desgaste, mas a gente sempre torce, independentemente de quem seja o governante, que faça as coisas corretas e façam as coisas que são necessárias para a nossa comunidade. Eu tenho dito aqui assim que eu acredito que o Pedroso vai fazer em 7 meses o que o Clyde não fez em 7 anos. Porque o Pedroso ele é mais político, ele sabe movimentar mais essa... Tanto que ele já trouxe as entidades para perto, botou o Gilberto Galafaz, que é um empresário, né? É um empresário daqueles que gosta de ver resultado e não a máquina inchada e tal. Então eu acho que tem um futuro melhor aqui, até para o próximo prefeito, que até pode ser o Pedroso ou vai pavimentar para o próximo, né? A gente tem que ter equiparações de coisas boas para melhorar. Isso aí. O que a gente tem feito no Brasil aí quer denegrir o outro, né? Para ter a facilidade. Não, que o cara faça muita coisa boa para que o outro faça melhor. Claro. Nesse sentido que a gente vai... Vamos pavimentar a estrada boa agora. Exatamente. Pode ser ele ou pode ser o próximo, ou ele pode voltar depois, né? Essas coisas que a gente precisa em todas as esferas, né? Para que realmente a gente possa ter uma condição aí de infraestrutura, de segurança, de todas essas situações melhores. Que educação também, que é uma das educação bases fundamental. Que hoje... Pô, a educação está passando por problemas gravíssimos, né? Muito. Porque com todas essas escolas fechadas, principalmente as comunidades mais carentes, a gente sabe que muitos alunos faziam a sua refeição apenas na escola. Inclusive tivemos uma videoconferência na Federação nessa semana, acho que foi na quarta de manhã. Estava o presidente da Assembleia, o Hernani Polo, estava o Marcel Van Hatten, a Simone Leite, presidente da Federação, os representantes de todo o estado, o seu Clóvis Tramontina estava conosco, e eu dei um grande elogio ao Hernani Polo, presidente da Assembleia, porque no ano passado ele apresentou um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, inserindo o ovo na merenda escolar das escolas estaduais. É uma alimentação já, por demais comprovada, eficiente. Exatamente. E de baixo custo ainda, né? De baixíssimo custo e o melhor alimento disponível na natureza. E a gente sabe que nesse momento muitas crianças acabam não tendo alimentação, desemprego aumentando, as famílias sem renda. Tem um outro problema grave de várias famílias que não têm acesso à internet, ou a internet acaba saindo caro para essas famílias, ou tendo que comprar impressoras, folhas A4, cartuchos de tinta, que são produtos caros, né? Então é uma situação delicada que passa a educação no nosso país como um todo. A educação sempre se falou que era a base de tudo. Hoje está terciarizada para quarto, 5 na escala de fundamental, que hoje é o emprego, a alimentação, a segurança, a saúde, né? E a escola está sendo delegada de novo a um quinto ou sexto, né, prioridade. Né? Com certeza. E a gente sabe quão importante é ter um povo
educado para a gente poder avançar, né? A gente percebe também a dificuldade que se tem, às vezes, de encontrar profissionais com capacitação para determinadas áreas, né? Isso é um outro problema, né? Que também o governo anterior relaxou muito nisso, né? Eu já nem gosto mais de falar no anterior, porque é um passado que a gente tem que passar a página, mas não pode esquecer. Não pode esquecer, porque eles estão loucos para voltar para aquilo que tu falou anteriormente, para ter os benefícios para eles, né? Exatamente. Muito bem, Dani. Eu quero deixar para ti o encerramento aqui, dando uma reforçada nessa reunião, da importância dela, e com certeza não será a primeira, foi a primeira, mas não será a última, né, Dani? Não, com certeza. A gente considerou isso como um momento muito importante aqui para a nossa cidade, para a nossa região, uma abertura, né, com o Ministério da Economia. Então, tivemos uma conversa que ela foi muito produtiva. Além de ser produtiva, ela foi amistosa também, porque você sente quando há abertura da outra parte ou não, né? Então, ter essa proximidade, ter esse acesso, com certeza vai nos ajudar aí nas demandas que a gente tem aqui para a região, numa região tão produtiva como é a nossa, com demandas das mais diversas, né? Desde do metal mecânico, do vitivinícola, do agronegócio, das pequenas propriedades rurais. Enfim, a gente tem a indústria de imóveis. Nossa, nós temos uma diversidade muito grande. Boa, né? E cada setor com as suas dificuldades, né? Com situações que precisam ser melhoradas. Então, foi uma conversa longa, né? Mas onde foram tratados vários assuntos, pontuados muitos assuntos, e a gente sabe que depois começa a pontuar alguns assuntos mais específicos, e a gente pode evoluir muito nisso. A gente não tem, se falou durante essa conversa também desse problema que a gente enfrenta aqui no Rio Grande do Sul, que foi toda essa seca, né? Também é outro problema sério, né? Seríssimo, onde as lavouras aí, a gente vai chegar a uma perda de 30%, 40% na produção de milho, soja. Algumas regiões foram muito agravadas. Isso vai ter uma representatividade muito grande na economia do Estado, né? Na venda de máquinas, de equipamentos, pagamentos de fornecedores, de financiamentos bancários, todas essas situações que são necessárias aí de implementação governamental para que a gente solucione e que não desincentive o produtor a continuar a sua atividade, porque parando isso, a gente, quando tem problema na base, tu imagina o que vai ser lá no topo. Isso aí. Vamos enxugar no momento para depois ocupar o mercado, que o mercado vai estar aí, né? Exatamente. O mercado é o mesmo, né? Muito bem, vamos encerrar na Câmara do Meio aqui agora, dizendo que vamos continuar lutando para que o coronavírus não nos afete tanto, usando a máscara no dia a dia, respeitando o próximo. Estamos até com o Propec na TV agora. Assim que as pessoas saem, a gente também higieniza de novo todo o ambiente, porque a gente quer dar exemplo de que o coronavírus é um vírus que, infelizmente, se propaga fácil, de difícil diagnóstico, até pela condição do governo de não ter todos os exames necessários para abranger a todos, né? Mas, felizmente, tirando de tudo isso, é um vírus que não é tão mortal quanto até a gripes anteriores. Porque essa doença bem tratada não chega a 3% o índice de morte. Então ele é assustador e tudo, mas tem vida após o Covid, e esperamos que muitos aprendam que isso foi um divisor de águas, né?